Vamos direto ao ponto. Estamos vivendo tempos perigosos, e muitas igrejas hoje estão conduzindo pessoas diretamente para o inferno. As linhas entre a igreja e o mundo tornaram-se borradas. E não é surpresa que, em alguns lugares, a distinção quase não exista. Igrejas que deveriam ser santuários da verdade se transformaram em covis de iniquidade. O espírito de luxúria, o amor pelo mundo e um desprezo flagrante pela santidade invadiram o santuário. E se não formos cuidadosos, nos encontraremos perdidos, enganados e separados de Deus por toda a eternidade. Muitas igrejas perderam o rumo, trocando a verdade do Evangelho por mensagens agradáveis que fazem cócegas nos ouvidos, mas nada fazem pela alma. Essas igrejas estão mais interessadas em lotar os bancos do que pregar a verdade. Elas se preocupam mais em serem agradáveis ao mundo do que em serem fiéis a Deus. Elas se venderam ao maior lance, ao espírito desta era, que nada mais é do que o espírito do anticristo. E não se engane, essas igrejas estão conduzindo pessoas diretamente para os portões do inferno. A Bíblia é clara, em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A mensagem aqui é direta. Você não pode servir a Deus e ao mundo. Mas cada vez mais igrejas hoje estão tentando fazer exatamente isso. Elas querem misturar luz com trevas, santidade com pecado, verdade com mentiras. Estão brincando com fogo, e se você está sentado em uma dessas igrejas, você também está brincando com fogo. Não vamos adoçar a verdade. Jesus disse em João 15:18-19: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Vamos ser realistas. Se o mundo não odeia sua igreja, se o mundo não odeia você, então talvez seja porque você se parece demais com o mundo. E se você se parece demais com o mundo, então você não se parece com Jesus. Você não pode ter as duas coisas. Você tem duas escolhas. Ou agrada a Deus, o Pai, ou agrada ao mundo. Mas você não pode agradar a ambos. Eles estão em extremos opostos. Um leva à vida e o outro à morte. Um leva à luz e o outro às trevas. Um leva ao céu e o outro ao inferno. A Bíblia é cristalina. Em Tiago 4,4. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se você está tentando ser amigo do mundo, está se tornando inimigo de Deus. E se você está sentado em uma igreja que está tentando ser amiga do mundo, então você também está sentado em uma casa de mentiras. Uma das influências mais disseminadas e insidiosas nas igrejas de hoje é a luxúria. Não é apenas a luxúria da carne, mas também a luxúria por poder, prestígio e aceitação mundana. A luxúria não é apenas tolerada, é celebrada. Ela é disfarçada de liberdade, graça e amor. Mas não se engane, é um inimigo e está enviando pessoas diretamente para o inferno. A Bíblia diz para fugirmos das paixões da juventude, não entretê-las, não flertar com elas, não trazê-las para a igreja e colocá-las em um pedestal. Fuja, corra como se sua vida dependesse disso, porque depende. Igrejas infestadas de luxúria são um terreno fértil para a destruição. A luxúria não é apenas um pecado, é um pecado mortal que pode cortar seu relacionamento com Deus. Quando você vê uma igreja que trata a luxúria como um amigo bem-vindo, em vez de um inimigo mortal, você tem um problema sério. A luxúria não é apenas uma questão menor, é uma questão do coração. Jesus disse em Mateus 5:28: Mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. A luxúria não é apenas sobre o que você faz, é sobre o que você deseja, é sobre o que você permite criar raízes em seu coração. E se sua igreja está permitindo que a luxúria crie raízes, então ela não é mais uma igreja, é uma casa de idolatria. Hoje, temos igrejas cheias de pessoas que são escravas de suas luxúrias. Elas vão à igreja no domingo, levantam as mãos em adoração
abrazar por la presencia de Dios ahí donde tú estás. E depois voltam para casa e vivem como o mundo. Assistem pornografia, se envolvem em imoralidade sexual e pensam que ainda podem ter um relacionamento correto com Deus. Elas foram enganadas a acreditar que a graça significa que podem fazer o que quiserem. Mas a Bíblia diz em Romanos 6,15: E daí? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. A graça não é uma licença para pecar. É o poder para vencer o pecado. Como você pode saber se uma igreja está apaixonada pelo mundo? Veja como as pessoas na igreja se vestem. Vamos ser diretos. A maneira como as pessoas se vestem em algumas igrejas hoje não é diferente da maneira como se vestem para ir a boates. A modéstia foi jogada pela janela. A Bíblia nos chama a nos vestir com modéstia, decência e sobriedade. Mas em vez disso, vemos roupas apertadas e reveladoras que glorificam a carne, não a Deus. Isso não é sobre ser legalista, mas sim sobre reconhecer que nossos corpos são templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19-20 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se você afirma ser o templo de Deus, mas se apresenta de uma maneira que chama mais atenção para o seu corpo do que para o seu Salvador, então você está em conflito com o próprio Deus, que afirma servir. Se sua igreja não prega sobre modéstia, se ela não ensina a honrar a Deus com seu corpo, então é uma igreja que está mais apaixonada pelo mundo do que por Deus. Observe as atividades e as mensagens da igreja. Elas promovem entretenimento mundano? Estão mais interessadas em shows, eventos sociais e palestras de autoajuda do que em pregar o Evangelho? Elas falam mais sobre como viver sua melhor vida agora do que em se preparar para a eternidade? Estes são sinais de uma igreja que perdeu o rumo. Uma igreja que ama o mundo parecerá e agirá como o mundo. Ela se preocupará mais em atrair pessoas do que em salvar almas. Outra evidência visível de uma igreja mundana é o seu silêncio sobre o pecado. Essas igrejas são rápidas em pregar sobre bênçãos, prosperidade e favor. Mas quando foi a última vez que você ouviu um sermão sobre o pecado? Quando foi a última vez que seu pastor falou sobre arrependimento, julgamento ou a ira de Deus? Nessas igrejas, o pecado não é confrontado, é varrido para debaixo do tapete. Elas não pregarão sobre os pecados da luxúria, ganância, orgulho ou qualquer outro pecado que nos enreda, porque não querem ofender ninguém. Mas deixe-me te dizer uma coisa. Se a mensagem do Evangelho não te ofende, você provavelmente não está ouvindo o verdadeiro Evangelho. Jesus não hesitou em confrontar o pecado, e nós também não deveríamos. Ele disse à mulher pega em adultério: vá e não peques mais. Ele não disse: vá e viva a sua verdade. Ele não disse: vá e faça o que achar certo. Ele chamou o pecado pelo que era e a mandou se afastar dele. Qualquer igreja que não confronta o pecado não é uma igreja de Jesus Cristo. É uma sinagoga de Satanás. Essas igrejas criaram um falso senso de segurança para suas congregações, dizendo às pessoas o que elas querem ouvir, e não o que precisam ouvir. Elas dão às pessoas uma falsa esperança de que podem viver como quiserem e ainda assim alcançar o céu. Mas a Bíblia nos adverte em 1 Coríntios 6:9-10. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não há espaço para negociação aqui. Se sua igreja está dizendo o contrário, está mentindo para você. Essas igrejas mundanas criaram um Deus à sua própria imagem. Um Deus que tolera o pecado, que não se importa se você vive como o mundo, que fecha os olhos para seu estilo de vida impuro. Esse Deus falso não se parece em nada com o Deus da Bíblia, que é santo, justo e não tolera o pecado. A Bíblia nos diz em Hebreus 12:14: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se sua igreja não prega sobre santidade, se não ensina você a se afastar do pecado e a viver de forma separada, então ela não está preparando você para encontrar o Senhor.
Essas igrejas estão cheias de pessoas que foram enganadas a acreditar que podem viver como quiserem e ainda assim chegar ao céu. Mas a Bíblia é clara. Você não pode servir a 2 senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, assim como não pode servir a Deus e ao mundo. Se sua igreja está pregando uma mensagem que diz que você pode ter tudo, o mundo e Jesus, então está pregando uma mentira. É alarmante como a luxúria se tornou um convidado bem-vindo em muitas igrejas. Vemos isso na maneira como as pessoas se vestem, nos tipos de relacionamentos que são tolerados, e até nas mensagens que são pregadas. A Bíblia é clara em Romanos 13:14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. No entanto, em vez de mortificar a carne, essas igrejas estão alimentando-a. Em vez de repreender a luxúria, estão abraçando-a. Se a luxúria é um amigo bem-vindo em sua igreja, você está no lugar errado. Igrejas que toleram o pecado não estão fazendo nenhum favor a ninguém. Estão conduzindo as pessoas à escravidão, não à liberdade. A Bíblia diz em João 8:34: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se sua igreja não está pregando libertação do pecado, então está pregando escravidão. E se está pregando escravidão, então está pregando morte, pois o salário do pecado é a morte. Deixe-me deixar isso claro. A luxúria não é uma questão menor. Jesus disse em Mateus 5:28: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Cometer adultério com ela em seu coração. A luxúria não é apenas um ato físico, é uma condição do coração. E se sua igreja não está abordando isso, então sua igreja está falhando com você. A Bíblia diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Uma igreja que não te ensina a ser puro de coração é uma igreja que não se importa se você verá a Deus. O verdadeiro Deus da Bíblia não está interessado no seu conforto. Ele está interessado na sua alma. Ele não está aqui para dar tapinhas nas suas costas e te dizer que você está bem como está. Ele está aqui para te transformar, para te mudar de dentro para fora e para te fazer santo, assim como Ele é santo. A Bíblia diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma igreja que ama o mundo não pode renovar sua mente. Ela apenas te conformará aos padrões deste mundo, te afastará ainda mais de Deus e te aproximará do inferno. Deus não é um gênio cósmico que existe para satisfazer todos os seus desejos. Ele é o Santo, o Juiz justo, o Alfa e o Ômega. Ele tem padrões, e esses padrões não estão abertos a debate. Ele nos chama para sermos separados, diferentes do mundo. Ele nos chama a tomar nossa cruz diariamente e segui-lo. Uma igreja que não te chama a tomar sua cruz é uma igreja que não está te chamando a seguir Jesus. Você tem uma escolha a fazer. Ou agrada a Deus ou agrada ao mundo. Mas você não pode fazer os dois. Não pode ficar em cima do muro. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Está na hora de decidir. Você seguirá a Deus ou seguirá o mundo? Se você está frequentando uma igreja que ama o mundo, que tolera o pecado, que abraça a luxúria e que se recusa a pregar as verdades difíceis das Escrituras, então é hora de sair. Essas igrejas não estão levando pessoas para o céu, estão levando pessoas para o inferno. E se você continuar nelas, elas te levarão também. Jesus não morreu na cruz para que você pudesse continuar vivendo em pecado. Ele não sofreu e sangrou para que você pudesse se misturar ao mundo. Ele morreu para te libertar, para te santificar e para te chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. Não se contente com um cristianismo falso que te permite viver como o inferno e ainda achar que vai para o céu. O caminho é estreito e poucos o encontram. Certifique-se de que você está no caminho certo. Escolha a Deus, escolha a santidade, escolha a verdade e afaste-se dessas igrejas. Lembre-se, o caminho para a vida é estreito
e poucos o encontram. O caminho para a destruição é largo, e muitos estão nele. Sua eternidade está em jogo. Não se deixe enganar por igrejas que pregam um evangelho diluído. Não se iluda com mensagens que te fazem sentir bem, mas deixam sua alma vazia. Busque a verdade, e a verdade te libertará. João 8:32. Afaste-se dessas igrejas. Escolha a Deus e escolha a vida. Se inscreva no canal Origens de Deus. Motivarei e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que fortalecerá sua fé e trará clareza ao seu caminhar. Juntos, vamos mergulhar nas profundezas da verdade e da motivação divina.